2 anos e meio fazendo psicanálise. O que mudou na minha vida com a terapia? Então vamos lá, eu sou Carla do Carla na Gringa. Aqui eu falo sobre como fazer mestrado na França, vida na França, mas também de vez em quando rolam umas fofocas da minha vida pessoal. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre minha terapia. E eu faço terapia ainda, faço psicanálise, que é um estilo de terapia. Se você nunca ouviu falar de estilos diferentes de terapia ou abordagens diferentes de terapia, eu queria começar dizendo que eu não sou terapeuta, não sou psicóloga, não sou especialista em nada relacionado à psicologia ou terapia. Eu vou falar da minha experiência de usuário, ou da minha experiência de paciente, tá? Então, eu conheço só algumas poucas abordagens diferentes. E as duas que eu conheço mais a fundo são a TCC, que é a comportamental, porque minha melhor amiga é psicóloga e ela trabalha com essa abordagem, e a psicanálise, porque é a que eu faço, e eu faço psicanálise lacaniana. Eu sei que existe, acho que é freudiana também, além da lacaniana, mas eu sei que a minha psicóloga, ela é psicanalista, lacaniana. Então, assim, eu não sei te dizer a diferença entre tudo isso. A única coisa que eu sei é que a psicanálise, ela vai pra um rolê muito mais subjetivo, muito mais da palavra, do dito, de tudo aquilo que é reflexão, vai ali bem por dentro da sua mente, por trás dos sentimentos. Ela entende muito, o que tá acontecendo ali, ela tenta fazer conexões com coisas da sua vida e coisas que você diz. Enquanto a TCC, ela trabalha de uma outra forma, que é uma forma mais ligada a uma maneira mais prática, eu acredito, de ver as coisas. Ou seja, ela entende seus apegos, suas questões ali, baseada em princípios muito específicos do TCC, e ela usa de artifícios, digamos assim, mais práticos do dia a dia, até dever de casa e tudo mais, para que você mude de forma bem objetiva essas questões. Uma coisa que eu sei sobre a TCC é que você pode ter alta da terapia TCC. Eu acho isso tão doido, porque na psicanálise, meio que, eu acho que não existe uma alta, sabe? Porque simplesmente na psicanálise a gente tá sempre trazendo coisas, descobrindo coisas, refletindo sobre coisas, pensando em questões. E a nossa vida é um eterno pensar questões, né? Então a gente sempre tem coisa não é nem pra desenterrar, mas pra questionar, pra desejar. Então aquela coisa de resolver esse problema aqui, mas agora eu tenho outros desejos, agora eu me volto pra essa outra questão, e vão surgindo questões o tempo todo. Então eu acho que a psicanálise, ela não tá ali pra solucionar um problema necessariamente, ela tá ali pra refletir sobre o problema ou sobre questões no plural, né? Enquanto a TCC, eu acho que ela vem de forma bem objetiva solucionar um problema, solucionar uma questão. Eu pelo menos vejo assim do meu ponto de vista muito exterior, né? Muito externo da questão. E como é que tá sendo a minha experiência com psicanálise? Olha, eu gosto muito de fazer terapia. Eu sempre quis fazer terapia, sempre foi assim, meio que um sonho pra mim fazer terapia, porque eu sempre achei muito interessante a possibilidade de entender suas próprias questões, de se escutar, de ter outra pessoa te escutando e uma pessoa profissional que escute e diga, isso aqui me parece tal coisa. Eu sempre achei isso muito legal, assim, ter uma outra pessoa que te dê um parecer profissional a respeito de sentimentos. Porque a nossa mente é um negócio muito doido, né? Tipo assim, a nossa percepção da realidade, a nossa percepção das coisas é muito singular. Tipo, exemplo, eu posso acreditar veementemente numa coisa que pra outra pessoa é absurdamente irreal. E isso pode ser desde acreditar que a minha mão tá aqui, e aí eu acredito nisso, e outra pessoa, ela simplesmente não acredita nisso. O quanto acreditar, sei lá, na existência de Deus. E daí acreditar que Deus existe, que Deus influencia a minha vida diretamente e tal, enquanto outra pessoa pensa, não, essa crença eu não tenho. Mas o que me deixa mais louca, assim, é a percepção da realidade, como ela muda de acordo com o nosso psicológico. Acho que eu tô entrando numa viagem muito louca nesse vídeo. Mas eu sempre quis, assim, ter uma visão externa, sabe, das minhas questões. Uma pessoa que me ouvisse falando e me desse uma nova perspectiva, ou me trouxesse, me puxasse um pouco pra... Não vou dizer realidade, porque talvez realidade seja também muito subjetivo, sabe? Mas que me puxasse pra um outro ângulo da mesma questão, assim. E na psicanálise, logo no começo, eu tive muita dificuldade, porque eu queria muito ter alguém que me dissesse, olha, isso tá certo, olha, isso tá errado, olha, você tá sendo doida e tal. Mas eu acho que eu percebi ao longo do tempo, né, depois desses 2 anos e meio de terapia, que esse papel de dizer não faça, ou deixe de fazer, ou reflita aqui, é o papel do amigo. É o papel do amigo na nossa vida. Então, um psicólogo não substitui um amigo. Eu não vejo minha psicanalista, mesmo depois de 2 anos e meio e do relacionamento que a gente criou, eu não vejo como uma amiga minha. E eu acho que ela não me vê como uma amiga dela, porque o papel do psicanalista, e eu acho que do psicólogo no geral, mas principalmente do psicanalista, ele é muito diferente do papel do amigo, sabe? A minha psicóloga,
psicóloga, ela não me aconselha. Ela, no máximo, traz coisas que eu disse antes ou que eu pontuei antes que me fazem continuar dentro de uma linha de raciocínio que faz sentido com as minhas próprias reflexões. Então, sou eu que defino, enquanto paciente, qual é o meu caminho. É um exemplo um pouco menos abstrato do que tudo isso, né? Digamos que... Sabe aquele pessoal que faz a análise corporal, né? Que ela mexeu assim, aí tá querendo isso, aí fez assim, não sei o que lá, e tal coisa. Sabe essas pessoas que fazem isso? Elas não dizem sempre que elas precisam de uma linha de base, que é em inglês baseline, né? Você precisa de uma baseline, você precisa de uma linha de base ali de análise. Então você analisa se a pessoa já tem o costume de fazer isso toda hora. Então, se ela já tiver esse tique, no dia que ela fizer isso, depois de falar uma coisa, não quer dizer que ela tá brava, que ela tá com nojo, blá blá blá. É um tique que a pessoa tem. Então você já trabalha ali naquela linha de base do que é normal pra aquela pessoa. E eu acredito que na psicanálise tem muito isso. O psicanalista, ele trabalha baseado numa linha de base. Então ele entende o que é seu critério de equilíbrio, de normalidade, dentro de quem você é e do que você já acredita e de como você já se posiciona. E a partir dali ele vai te relembrando ao longo do caminho, né? Trazendo elementos que você mesmo apresentou pra te relembrar de onde você ou quer chegar, ou de onde você, de acordo com o seu próprio desejo, deveria estar e tal. O que isso trouxe pra mim de forma concreta, assim, na minha vida, né? Eu comecei a psicanálise pra perder peso. Eu já falei aqui sobre o meu processo de emagrecimento. Acho que vou deixar aqui pra vocês quando eu decidi tomar remédio pra emagrecer e toda minha história psicológica por trás disso. E eu comecei a psicanálise pensando assim, eu preciso corrigir aspectos psicológicos por trás do fato de engordar, do fato de comer, do fato de correr pra comida pra resolver questões. Então, eu comecei e não me ajudou em nada com relação a isso. Por quê? Porque naquela caixa de Pandora ali de abrir minhas questões pra psicóloga, a gente percebeu, ou eu percebi, ou a própria análise se percebeu, de que existiam outras questões mais urgentes que precisavam ser tratadas antes que a gente se voltasse para a questão do emagrecimento. Ou que precisavam ser tratadas para que a questão do emagrecimento surgisse de forma efetiva e que funcionasse, sabe? Por exemplo, os meus relacionamentos românticos influenciaram muito na questão do emagrecimento pra mim. Então eu queria sempre estar com alguém que não se importasse de eu ser mais gorda ou de eu ser mais magra. O fato de ter um homem cerceando a minha liberdade de comer me atrapalhava muito com relação a emagrecer ou a não emagrecer e tal. Então a questão do relacionamento com alguém foi uma questão que voltava muito, voltava. Aí meu relacionamento com os meus pais também aparecia bastante a psicanálise. Eu não sei a freudiana, mas acho que também. Mas a psicanálise no geral, ela é apaixonada pela infância. Então tudo que aconteceu na sua infância volta de alguma forma pra te assombrar. Digo, pra explicar alguma coisa ou pra fazer você refletir sobre alguma coisa, sobre um comportamento e tudo mais. Então, pra mim isso voltou também, claro, em alguns momentos. Então foram muito sobre relacionamento. Eu acho que surgiu muito isso. E aí eu comecei a ter questões com a psicanálise que foram o seguinte: eu hoje já consigo me analisar de certa forma, sabe? Eu ainda preciso de toques da minha psicanalista e ela me ajuda bastante, tá? No meu caminho e tudo mais. Mas eu consigo já, em alguns momentos, pensar, peraí, será que isso não é por isso? Sabe? Eu consigo já fazer esse tipo de reflexão. Eu consigo hoje externar muito meus sentimentos. Às vezes eu paro e fico pensando, por que eu tô me sentindo assim? Teve, por exemplo, recentemente, outro dia eu cheguei em casa e eu tava me sentindo muito... Eu tava com raiva das coisas, sem motivo. Eu tava, assim, querendo brigar, querendo arranjar problema, sabe? Achando tudo ruim. E daí eu fiquei, por que eu tô com isso? Porque, sabe? Eu falei assim, eu vou ficar calada pra eu não falar nenhuma coisa errada aqui, porque eu sabia que eu podia criar um problema sem nenhum motivo. E fiquei tentando entender o que aconteceu comigo pra eu chegar nesse estado. Fiquei eu me autoanalisando, sabe? E daí eu percebi, eu tô cansada. Eu tô cansada só da vida, assim. Aí eu tô cansada, preciso descansar, vou dormir, amanhã eu vou estar melhor. E exatamente o que aconteceu. E já, por exemplo, tive momentos, períodos, né, de estar triste, assim, sem nenhum motivo, entre aspas. E daí eu fico procurando, né, fazendo essa análise de por que eu tô triste agora? Por que eu tô me sentindo assim? O que me deixou assim? Como eu posso resolver isso? E tudo isso veio dessa construção, né, no espaço da psicanálise, de me entender, de me analisar e tal. Mas o que veio pra mim, que hoje é um peso talvez um pouco negativo dentro da questão da psicanálise, é que eu acho que a psicanálise entrega muitas perguntas, algumas respostas e quase nenhuma ação concreta no mundo real, assim, tipo, de forma prática, pra que as coisas mudem. Fica tudo muito no mundo subjetivo, no campo das ideias, sabe? Tipo assim, você descobre
descobre, você começa a ter perguntas. Por que eu estou agindo assim? Você descobre, digamos, por que que eu tenho rejeitado o meu namorado às terças-feiras? Aí você tem essas questões. E aí você entende a questão primeiro você precisa saber qual é a pergunta que você quer fazer, né? Primeiro você precisa entender o que você tá aqui. Aí você descobre, porque nas terças-feiras eu tinha tal coisa na minha infância que acontecia e que me deixava mal e agora isso me traz esse gatilho. Então, teve ali uma resposta, que às vezes não é toda a resposta, às vezes tem outras coisas que aconteceram também que envolvem aquela resposta. Mas tudo bem, teve uma pequena resposta. Mas o que eu acho que falta na psicanálise é dizer assim, e como eu resolvo agora isso? Como é que eu vou parar de rejeitar meu namorado na terça-feira, sabe? Então, eu não rejeito meu namorado hora nenhuma, tá, gente? Foi só um exemplo. Mas eu vejo que a psicanálise, ela traz muitas perguntas que são importantes, que é interessante refletir sobre. Traz algumas respostas que ajudam demais a você, talvez, pensar, eu preciso mudar isso. Coisa que talvez você nem pensaria antes. Você rejeitaria ele na terça e falaria, na quarta eu resolvo, sabe? Mas aí você começa a entender a gravidade da coisa e querer resolver e buscar respostas, o que é legal. Mas ela não te traz, de fato, ferramentas de mudança efetiva de forma prática. Às vezes traz, porque refletir sobre algo às vezes traz respostas que traz respostas práticas, mas eu acho que aí é um trabalho muito lento, muito lento, sabe? De pensar sobre tudo, encontrar respostas psicológicas e transformar isso em realidade da vida real, né? Realidade da vida real, ótimo. Em ações da vida real. Caraca, demora demais. Tipo, eu já consigo entender minha relação com a comida, fiz muitas perguntas, entendi minha relação com a comida, entendi por que eu tenho essa relação com a comida, entendi qual é essa relação e não consigo fazer nada pra mudar ainda. 2 anos e meio depois, ainda não consigo mudar essa relação, mas eu já consegui pedir ajuda a profissionais de saúde, já consegui partir pra um medicamento, por exemplo, consigo falar sobre isso aqui, mas não vejo ainda de forma concreta na minha vida, entendeu? De forma prática, eu não vejo isso se realizando, assim, eu não emagreci. Então, às vezes eu fico pensando que talvez a TCC, que é a comportamental, né, e te dá ferramentas mais práticas, seria mais interessante, porque eu ia conseguir efetivamente criar planos, traçar objetivos, enfim. Eu penso às vezes sobre isso, sabe? Às vezes eu penso em trocar de análise, sair da psicanálise um tempo, ficar só com a TCC. Inclusive, eu fiquei um tempo com a minha psicóloga só 2 vezes por mês, então de 15 em 15 ao invés de toda semana. Mas agora eu voltei pra ficar toda semana. Mas fiquei um tempinho, alguns meses só de 15 em 15, foi ok. Mas eu tenho visto que talvez a gente precise trabalhar mais coisas, então voltei a ser toda semana. Não sei se é ideal misturar os dois, também é uma outra coisa que eu já pensei em misturar os dois, fazer uma semana TCC, uma semana psicanálise. Não sei se isso funciona, porque eu fico pensando nisso, sabe? De que talvez seria legal ter ferramentas mais práticas do que só a reflexão. Uma coisa que eu falava às vezes sobre a questão da psicanálise é que às vezes eu sinto como se eu tivesse... Sabe aqueles aquários de formiga, que não é aquário, né? Mas sabe que tem um vidrinho assim, aí você põe a formiga dentro e aí você consegue ver por dentro todos os caminhos que a formiga tá fazendo. Às vezes na psicanálise eu sinto que eu tô conseguindo ver tudo que minha mente tá pensando, eu consigo ver os caminhos que eu vou criando, eu consigo fazer tudo, mas eu tô de fora desse vidro. Tipo, eu tô fora do vidro minha mente. Então eu não consigo influenciar, só consigo ver as coisas acontecendo, já consigo entender os caminhos, mas não consigo mudar de fato o caminho que eu vou seguir. É como se eu fosse seguir aquele caminho independente de... Isso é muito angustiante! Porque enquanto você não entende por que você tá fazendo tal coisa, é ruim, você fica um pouco no escuro, mas quando você começa a entender já, e mesmo assim aquilo não muda, caramba, é muito angustiante. Mas talvez parte do processo terapêutico, né, e dentro dos processos de psicanálise. Então, pra mim tem sido esse o desafio ultimamente. Me entender de forma prática, me transformar de fato dentro da psicanálise. Eu não sei se isso vai ser a psicanálise que vai me trazer, sabe? Ou se em algum momento eu vou ter que só... Não sei. Eu preciso de um breakdown, um breakthrough, nem sei como é que fala mais. Tipo, dar uma quebra e simplesmente tomar uma decisão, mas eu tento fazer isso, só que não funciona, não segura. E aí eu fico pensando que preciso de ajudas, de ferramentas que talvez o TCC tenha. Então é isso, eu acho que eu comentei em outro vídeo que eu ia fazer um vídeo falando sobre minhas questões com psicanálise e com talvez querer sair dessa modo de terapia. Não sei se vocês conhecem psicanálise, mas se vocês conhecerem, se vocês tiverem opiniões sobre, deixa aqui nos comentários, me fala o que vocês acham, se vocês fazem terapia, qual é a abordagem da psicóloga de vocês
sabem qual é a abordagem, é psicólogo ou psicóloga. Você já trocou de psicólogo alguma vez? Eu fico muito assim de trocar de psicólogo, porque eu acho tão difícil a gente ter uma boa relação e eu tenho uma ótima relação com a minha. Às vezes eu fico pensando, o que vocês acham? Vocês acham que eu devia trocar de psicólogo? Botar essa responsabilidade pra vocês. Então, é isso. Esse foi meu vídeo sobre esse assunto. É um assunto bem nada a ver com tudo aqui no canal, mas é só minha vida mesmo, fofocas. Então deixa aqui o seu comentário, o que você acha. Deixa o seu like nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal também pra você receber mais informações sobre mestrado na França, vida na França, minhas baboseiras e minhas análises. E a gente vai falar mais sobre tudo. Perguntas também são muito bem-vindas. Inclusive, psicanálise é isso, né? Perguntas sendo bem-vindas. Beijo! Tchau!